não poderia ser diferente? Como respeitar as escolhas políticas dos outros? Roda aí a vinheta. Tu gata hoje, viu? Tá. Tô amando você. Menina, passada. Não sei essa história de cartela de cores, mas eu acho que tá na sua. Né, Jana? Minha sandália que tá um puro conforto, minha filha, só sucesso. Jana, assim que começou o programa, boa tarde, né, maravilhosa? Eu lancei a enquete para saber se o povo pega ranço um do outro, se deixa de se falar. Bora ver o resultado? A pergunta era, você já deixou de falar com alguém por causa de política? Solta aí nosso resultado, Jana. 62,5% disse que não. Que bom. Tá bem. Que bom. E 37,5% disse que já. É um percentual alto. Eu achei, porque assim, Jana, é muito comum a gente, desde todos os tempos, né, quando o assunto é política, sempre existe polarização. Por quê? Vai ter quem gosta da direita, vai ter quem gosta da esquerda, vai ter quem diga que o meu candidato é melhor do que o seu. E aí as escolhas políticas, digamos, têm a ver com crença. Eu já ouvi dizer muito assim, que política não se discute, que não tem como você mudar a opinião do outro. Sim. E é por aí mesmo, Jana? É por aí. E tem a ver, além de ter a ver com crença, tem a ver com paixão, né? Meu time de futebol tem a ver com paixão, meu político tem a ver com paixão. E isso gera aquilo que a gente fala aqui muitas vezes, a paixão tira a capacidade da gente ser racional, Sim. né? Assim? Então eu quero ficar de um lado e o meu lado, do lado que eu escolhi, parece que eu escolhi baseado em algumas coisas atuais, mas eu escolhi baseado em toda a minha história. Eu escolhi baseado no meu inconsciente que eu nem percebi. E aí eu vou começando a organizar minha cabeça para fazer a minha campanha que eu estou do lado certo. E aí eu vou ficar militando, sabe? Sim. Aquela militância que termina sendo chato, desgastante, né? Eu não quero colocar minha opinião, eu quero converter as pessoas à minha opinião. E em tempos de rede social, Jana, eu acho que isso ganhou uma proporção ainda maior. Há o time dos que dizem, isso é um besta, que fica aí se matando pro político, o político não sabe nem quem é tu. E tem aqueles que, como Jana falou, que de fato se transformam um verdadeiro fã-clube. E há de quem falar sobre o candidato dele, porque é a melhor pessoa, e faz paródia, e canta, e não sei o que, e esculhamba. E no final das contas, né, claro que a nossa decisão política, a nossa escolha política define muito do nosso futuro, da nossa vida, porque por mais que as pessoas digam assim, eu não gosto de política, só que o nosso dia a dia são atos políticos, pequenas escolhas que a gente faz, né, Jana? Isso. Mas eu até pensei, acho que a gente trouxe esse tema um pouco tarde demais. A gente devia ter no início, né, Jana? Antes. Mas tudo bem, nessa reta final, como é que faz? Se teve gente aí que diz assim, eu não tenho porque a minha convicção pessoal, isso tem a ver com caráter, se a pessoa vota em fulano ou ciclano não tem caráter, e aí? Primeiro a gente precisa colocar que a tolerância e a conversa sobre assuntos divergentes é muito importante. Desirê, foi por conta de tudo isso que a gente conseguiu ter tantos avanços. Se não houvesse mulheres que lá atrás defendessem o feminismo, a gente não teria chegado aqui. Se não houvesse as questões em relação à homofobia, que lá atrás as pessoas defenderam, a gente não estaria chegando aqui. Então, o diferente, ou aquelas pessoas que sofrem desigualdades, elas precisam e elas têm que ter voz. Então, a gente precisa tolerar. Primeira coisa que a gente precisa fazer é, para que eu entenda que eu tenho uma opinião, eu preciso acreditar que o outro também tem direito de ter. Ponto. Eu posso não acreditar na opinião dele, ou eu posso não achar que está certa, mas eu preciso entender que o outro tem direito a ter opinião. Primeira questão, né? Segunda, a gente já entendeu que com paixão vale a pena a gente parar um pouco para que o ânimo e a emoção diminua para assim a gente argumentar. Porque muitas vezes a pessoa não está querendo argumentação, né? Você começa a discutir... Quer brigar, eu sei bem como é isso. Isso, né? Você começa a discutir, ela nem espera você calar a boca, ela já vem com outro argumento. Quando você pensa que não, a amizade azedou, né? Por e aí besteira, você diz assim, né? poxa, por que isso? E vocês tinham tantas outras coisas em comum. Então, primeiro, não deixa que o ânimo se exalte e tolera a opinião diferente do outro. Isso é importante, as discussões, elas são necessárias. O que a gente não precisa é converter o outro à nossa opinião. E o triste, Jana, hoje, por exemplo, né, foi noticiado aí em todos os nossos telejornais a discussão entre dois policiais exatamente por causa de política. Houve, inclusive, troca de tiros, foi parar no hospital. Então, ainda há essa falta de tolerância a ponto de querer agredir, de querer muitas vezes
vezes até matar. A gente viu vários casos, né, de violência política mesmo, de pessoas que por causa de opiniões divergentes, de partidos diferentes, de candidatos diferentes. Tem pessoas que escolhem, de fato, não se posicionarem, não mostrarem qual é a sua escolha política para evitar, com medo de sofrer uma violência, né, Jana? Com medo, né? E a gente percebe que com essa questão da polarização ficou muito mais acirrado antes. Quando você tinha várias opiniões ou quando as coisas não estavam entre preto e branco, certo e errado, era muito mais fácil de discutir. E hoje, com essa ideia de ou eu estou certa ou você está errada, isso passa a gerar uma violência maior ainda. E quem sai perdendo? Todo mundo, né? Porque a gente não consegue fazer isso que eu estou dizendo. A discussão, ela é importante, ela é necessária até para a gente descobrir. Eu costumo dizer, sabe, Desirê, que é tão importante, mesmo que não seja a minha opinião, eu tenho muita curiosidade para descobrir por que a pessoa aprendeu daquele jeito. Sim. Por que a pessoa defende daquele jeito? Por que a pessoa acredita daquele jeito? Não interessa, eu vou atrás, eu vou perguntar, eu sou curiosa, eu quero descobrir. Porque eu posso, em algum momento, também estar errada, não posso? Sim. Então, por isso que eu preciso descobrir e entender qual foi o caminho que essa pessoa fez para achar que está tão certa. E isso vale a pena, porque a gente tem e pode mudar de opinião quando quiser. E com relação aos laços que já foram desfeitos, ainda dá para voltar atrás? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu espero que seu candidato perca para você ver, ou então o outro diz, eu não falo mais com fulano porque ele não tem caráter, como é que acredita em tal candidato, se apoia tal conduta? E quando vê, Jana, você diz, poxa, mas cada um tem o direito, como você falou, e ninguém é obrigado a se converter na crença do outro, e principalmente em questão política, né? Sim. Como é que faz para restabelecer esses laços que foram quebrados, talvez em um momento de muita raiva e de muita paixão, né? É verdade. Primeiro a gente precisa lembrar, né, que vai passar esse momento da campanha e aí a nossa rede de apoio, ou aquelas pessoas que eram pra gente rede de apoio, como ficou? Então vai lá, pede desculpa, mostra que você talvez tenha se excedido com palavras nas redes sociais, né? De que isso possa gerar uma certa dificuldade. E então, lembra, a política ela passa, a gente tá tentando acertar. É difícil mesmo a gente entender qual é o lado certo ou qual é o lado errado, ou se tem um lado errado ou se tem um lado certo, né? Então vale a pena para quem está brigando pedir desculpa de como foi falado algumas coisas. Não é que você não vai defender, mas cuidado com a tua defesa. Jana, estão chegando muitas participações lá no nosso WhatsApp. Eu quero deixar isso para o nosso próximo bloco e também quero te lançar uma pergunta. Por que as pessoas são tão desconfiadas de políticos, né? Tu não esquece não, me ajuda a lembrar? Na volta a gente vai entender porque a gente é tão pé atrás e sempre diz, fulano só quer roubar, fulano quer fazer lá nada novo. Não tem como mudar essa situação que já tá por aí. Janaína ajuda a entender na volta, tá bom? Volto já, Jana. Que a TV Tambaú foi escalada para a maior competição do mundo, vocês já